Bom dia a todos os congressistas aqui presentes, tanto de forma online quanto presencial. Eu sou a professora Tati Gomes e para mim é uma honra imensa poder participar do primeiro Congresso Nacional de Direito Eleitoral realizado em Angola, cujo tema é Reforma Política, Sistemas Eleitorais, Desafios e Perspectivas. Esse evento que é produzido e organizado pelo Fórum Angolano de Docentes Universitários me proporcionou a oportunidade de internacionalizar um conteúdo que eu já venho ministrando em aulas já há algum tempo e que é um conteúdo de grande relevância. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Daniel Pereira pelo convite, pela confiança no nosso trabalho e pelo fato de estar representando o Brasil juntamente com dois nobres colegas advogados, a doutora Mariana Lagares e o doutor Everardo Gueiros, nesse importantíssimo evento. Então, a partir de agora, vou trazer uma explanação, aqui acompanhada pelos slides, para falar um pouco sobre como a gente trabalha o compliance no Brasil, numa perspectiva de direito comparado com o direito brasileiro e o direito angolano. Para isso, eu vou precisar que vocês estejam bastante atentos e que, ao final, tragam um pouco da experiência de vocês para esse debate e vamos aprofundar esse conhecimento por meio de um intercâmbio. Estamos aqui com a capa do nosso slide. Aqui eu trago as duas bandeiras, a bandeira do Brasil, meu país de origem, e a bandeira de Angola, país este que está me recebendo, mesmo que de forma virtual. Espero em uma próxima oportunidade poder conhecer este belo país africano. Eu fiz algumas pesquisas e me interessei bastante em conhecer a vossa terra. Agora eu dou início aqui à minha apresentação. Quem é a professora Tati Gomes? Essa professora que é advogada e palestrante, que vem diretamente do Brasil. Eu sou nordestina, pernambucana, nasci na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Com o passar do tempo, eu vim morar em Brasília, a capital do Brasil. Me formei advogada, me tornei especialista em direito eleitoral, com ênfase na advocacia eleitoral e partidária. Eu sou inscrita na OAB do Distrito Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, e também do Estado da Bahia. Eu fui presidente da Comissão de Direito Eleitoral da subseção do Riacho Fundo 1 e 2, também fui vice-presidente, Riacho Fundo 1 e 2 e Recanto das Emas, entre fevereiro de 2022 e abril de 2023. Eu sou professora da pós-graduação em Direito e Processo Eleitoral na Faculdade Cristã da Amazônia, a FCA. Sou professora de Direito Eleitoral na Cefis, que é o Centro de Ensinos Fiscais, que é uma plataforma online de divulgação de conhecimento. Sou bacharela em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Sou técnica em contabilidade e eu tenho uma experiência na área do direito, com ênfase no direito eleitoral. Sou pesquisadora do Observatório Eleitoral Lidera, de liderança feminina na política, e análise e execução de instrumentos de inclusão do Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP. Também sou pós-graduada em Direito Constitucional e em Compliance. Eu sou organizadora de obras digitais no formato de e-book sobre o tema de prestação de contas eleitorais. Esse é um trabalho desenvolvido com a professora Rita Gonçalves desde o ano de 2020. Foram publicadas as edições de 2020, em específico para aquela eleição, no caso era uma eleição municipal. Em 2022, foi publicado um e-book também para as eleições gerais. Em 2023, também foi publicado um
material voltado para a prestação de contas partidárias, porque a gente tem uma distinção entre prestação de contas eleitorais e partidárias. Elas por si se completam. Eu falo português. O texto e a palestra produzidos, eles estão em consonância com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Os países em que a língua portuguesa é o idioma os quais adotaram o acordo ortográfico, eles têm uma facilidade de entendimento do conteúdo. Certo que temos a questão do regionalismo e as distinções da língua. Falando um pouco do acordo ortográfico, ele visa tentar unificar de uma forma que esse entendimento ele seja possível entre todos os países de língua portuguesa, as nações irmãs. Se ficar algum conteúdo que seja de difícil entendimento, de acordo com a linguagem adotada, mesmo sendo mediante o novo acordo da ortografia portuguesa internacional, eu solicito que vocês entrem em contato para a gente deixar tudo isso esclarecido. Então, agora vamos ao conteúdo propriamente dito. Compliance. Compliance aplicado ao processo eleitoral. Mas e o que é compliance? Essa palavra de origem inglesa. Vamos ao que interessa. A palavra é de origem inglesa e eu trouxe aqui alguns termos em inglês. Termos esses que vamos traduzir no próximo slide. Compliance. O que é que essa figura aí está trazendo para a gente? Governança, regulamentação, padronização, regras, requerimentos, leis, políticas e transparência. E essas palavras soltas, professora, o que é que elas querem dizer? Elas se completam ou continuam trabalhando de forma isolada? É o que veremos agora. E o que é compliance? O termo compliance tem a origem do verbo em inglês to comply, que significa agir de acordo. Então, o compliance não se trata de uma inovação legislativa. O compliance tem por objetivo que as regras já existentes elas sejam cumpridas de forma fidedigna. Mas qual a necessidade do compliance dentro de uma campanha eleitoral? A campanha eleitoral, ela tem que ser entendida de diversas formas. Uma delas é que cada candidato funciona como se fosse uma empresa. Tanto que no Brasil existe uma situação bem peculiar que a cada eleição o candidato recebe um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Esse cadastro ele tem o objetivo de individualizar as finanças pessoais, porque embora aquela pessoa esteja à disposição da Justiça Eleitoral, se candidatando e tendo gastos de campanha, ela permanece com a vida privada, permanece tendo seus gastos, adquirindo recursos, gastando, e isso não pode intervir na questão da campanha eleitoral em si. Então, o termo significa agir de acordo com uma regra. E que regras são essas? São as leis do país, a Constituição, as normas eleitorais, e está em conformidade com as leis e regulamentos internos. Que regulamentos internos são esses? São os estatutos e as resoluções internas de cada agremiação. Um programa de compliance tem necessariamente que nascer da identificação, análise, avaliação e mapeamento do perfil dos riscos específicos de cada empresa, de cada organização.
Aí é que entra a questão empresarial. Ou seja, a campanha eleitoral ela tem que ser tratada de forma corporativa e não amadora. Então, quem vai gerir o compliance da campanha eleitoral tem que observar, primeiramente, as normas do país, as normas locais, porque existem as resoluções do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, bem como as resoluções dos TREs, dos Tribunais Regionais Eleitorais. Então, já começa a partir daí. Tem que observar quais são as normas que devem ser seguidas. E o que é ser compliance? É conhecer as normas da organização. Ou seja, eu me filio a um partido político. A partir do momento que eu me filio, eu tenho que estar em conformidade com aquilo que eu aceitei, porque ao me filiar em um partido político, eu estou de acordo com o estatuto, eu estou de acordo com a ideologia, com a proposta que é levada à sociedade. Ser compliance é isso. Estar compliance é estar em conformidade justamente com esses regulamentos. E qual é a finalidade do compliance? Prevenir, responder e detectar. Ou seja, a todo momento estamos trabalhando com análise de riscos. E quais riscos a gente encontra em uma campanha eleitoral? Vários. De acordo com a experiência brasileira, nós temos observado que vários candidatos deixam de cumprir aquelas normas e passam a ser penalizados com algumas sanções. Dentre uma delas é a inelegibilidade, que é a sanção máxima. Com a inelegibilidade, é como se fosse uma espécie de perda dos direitos políticos. Por quê? Mesmo que momentânea, porque se você está inelegível, você não pode concorrer na próxima eleição. E como é que fazemos esse trabalho de prevenção? Avaliação de riscos, identificar pessoas e competências, isso é muito importante, tem que gerir talentos e habilidades. Não adianta você designar uma atividade para uma pessoa que não tem a mínima afinidade com aquilo que está fazendo. Logo, isso aí vai responder em cima da questão da responsabilidade, do compromisso e vai acabar comprometendo a campanha eleitoral. Daí a importância do trabalho de prevenção. Comunicação e treinamento. Não pode existir falta de comunicação. Então, a fase de prevenção ela é muito importante, porque tudo que está acontecendo dentro daquele cenário deve ser avaliado por todas as pessoas da equipe. Presença no conselho de administração com experiência em compliance. Dentro de uma campanha eleitoral, a gente não vai ter esse conselho de administração com experiência em compliance, mas vai ter uma adaptação do que seria o compliance officer, um profissional experiente que sabe o que está fazendo e que vai gerir, que vai nortear toda a equipe para que se cumpra todas as regras. Responder. Essa resposta, ela está pautada no gerenciamento das deficiências. Quando a gente, na fase de prevenção, vai começar a identificar e a gerir talentos e habilidades, automaticamente vai ser diagnosticadas deficiências. Então, você vai comunicar ao seu superior quais são essas deficiências por meio de investigações e essa comunicação é o reporte. A fase de detectar, ela é uma fase muito importante, porque você vai usar a tecnologia e a análise de dados e vai estar a todo momento monitorando toda essa situação. Agora vamos falar um pouquinho do combate à corrupção. No Brasil, o compliance é uma prática incorporada às grandes empresas, em especial aquelas que possuem atuação no mercado exterior.
Essa ideia foi disseminada no Brasil mediante um processo evolutivo conhecido como microsistema anticorrupção brasileiro. Mas o que é compliance? Compliance é sinônimo de combate à corrupção? Não. O compliance, de modo amplo, ele tem como ferramenta metodológica o combate à corrupção, que é uma de suas vertentes mais importantes. Esse conjunto de normas específicas sofreu um avanço considerável nas 2 últimas décadas, se distanciando de períodos em que o combate às práticas de corrupção era composto especificamente por alguns tipos legais com previsão no Código Penal e na Lei de Crimes de Responsabilidade, somados à Lei de Improbidade, à Lei de Licitações e à Ação Popular. Só que, com o passar do tempo, o compliance foi adquirindo personalidade própria. E o que é corrupção? Corrupção é uma sobreposição do interesse pessoal sobre as necessidades coletivas, ou seja, o indivíduo, ele se beneficia pessoalmente de alguma maneira e esse benefício auferido por ele vai acabar prejudicando a coletividade. Por exemplo, se ocorre uma situação onde determinada verba estava destinada à educação ou à saúde, e essa verba ela é destinada para um interesse pessoal de determinado indivíduo. Ou seja, enquanto essa pessoa foi beneficiada, uma coletividade inteira teve um prejuízo talvez irreparável. Então, vamos trabalhar aqui a etimologia da palavra. Etimologicamente, a gente está relacionado ao problema da ordem, o problema da corrupção atravessa todas as formas de mediações nas quais a política está organizada, sendo um fenômeno presente e concebido em sua transfiguração da natureza para a política. A corrupção, inclusive, é um fato da política, porquanto, de acordo com a acepção do movimento do corpo político ao longo do tempo, uma vez ela propiciada, geração de mecanismos institucionais para o seu controle. Ou seja, o combate à corrupção ele está presente dentro dos instrumentos de compliance. E, de modo genérico, corrupção nada mais é do que uma espécie de abuso de poder conferido para o benefício particular. É o oferecimento ou obtenção de vantagem indevida, beneficiando uma parte e prejudicando a outra. Em sua grande maioria, dos eventos de corrupção envolvendo o cenário político, uma minoria se beneficia, enquanto aquela coletividade, a maioria, é prejudicada. Mas existem pequenas e grandes corrupções? A grosso modo, não. Corrupção é corrupção, por menor que seja. Mas a gente traz dessa forma aqui como uma classificação. O que seriam essas pequenas corrupções? Estacionar em uma vaga de pessoa com necessidade especial, deficiência, ou um idoso. Aí a pessoa tenta justificar: "Não, mas é só um minutinho, eu não vou ficar muito tempo. Eu sei que essa vaga aí é para pessoa que tem determinada característica, mas eu só vou ficar 5 minutos, não vai atrapalhar ninguém". E nesse meio tempo, chega uma pessoa que realmente é titular daquele direito, ela vai estar prejudicada. No transporte público, sentar no lugar destinado a gestantes, idosos, pessoas com necessidades especiais, dar gorjeta para servidor público, pagar médicos e outros profissionais liberais sem, eh, que seja emitido um recibo, furar fila, eu não sei nem como é que
se fala fila, né, aqui em Angola, em Portugal é diferente. Em Portugal a fila é bicha. Não me recordo como é no português falado em Angola, mas fila, tipo, são várias pessoas, uma atrás da outra, aguardando para ser atendido em determinado órgão público, pode ser no hospital, pode ser numa farmácia, pode ser numa escola, num tribunal. E essas pessoas, enquanto estão aguardando, chega uma pessoa e passa à frente sem sequer ter ficado algum tempo esperando na fila. E a corrupção no serviço público, né? Caixa 2 é um recebimento e armazenamento indevido de valores que não passam pelo caixa principal, combinações corporativas. Aqui a gente está falando Lava Jato, que é um dos grandes marcos do compliance no Brasil, do combate à corrupção, que foi o episódio da Operação Lava Jato, que tinha por objetivo exatamente combater a corrupção. O serviço público, criar dificuldade para vender facilidades, licitações direcionadas e viciadas e venda de sentenças. O que seria essa venda de sentença? Seria uma negociação com pessoas ligadas ao judiciário para favorecer alguém. E no Brasil, nós temos um complexo normativo anticorrupção. Assim, o combate à corrupção esteve em alta enquanto matéria de estudo por muito tempo, e nesse momento eu tenho, né, a honra de poder internacionalizar o que a gente tem estudado bastante lá no Brasil, trazer um pouquinho aqui para Angola. Esse conteúdo vai fazer toda a diferença. Não é um conteúdo que esteja 100% completo, é apenas um panorama do que é estudado e do que deve ser aprofundado ao longo de toda a investigação científica. Então, eu trago aqui tudo que está relacionado à prática do compliance, à fundamentação jurídica, aquele suporte técnico legal. Primeiramente, a Constituição Federal. A Constituição, que é por meio dela que são emanadas todas as demais leis. E como ela é de 1988, algumas leis elas foram recepcionadas, outras foram revogadas, porque não estão de acordo com o texto constitucional em vigor. Mas tudo aquilo que foi recepcionado é porque tem uma sintonia com a Carta Magna de 1988. Aqui no texto constitucional, ele tem início, né, na parte que cuida do direito administrativo, que é no artigo 37 e parágrafos seguintes. Tem o Código Penal, com vários artigos, que trata essa parte aí do combate à corrupção, da corrupção ativa em transação comercial internacional, tráfico de influência, corrupção passiva, associação criminosa. A ação civil pública, que é uma ação constitucional. Código de Defesa do Consumidor, porque, na sua grande maioria, existem também a questão das relações de consumo, e o que é que tem a ver a relação de consumo com a campanha eleitoral? Uma campanha ela não se faz sem dinheiro e não se faz sem produtos e serviços. Logo, é um combinado onde tem que ter arrecadação, gastos e a prestação de contas. Mas o que é que isso tem a ver com compliance? A arrecadação, os gastos e a prestação de contas de como esse dinheiro é gasto, ela tem que estar em conformidade com a legislação vigente. E o Código Civil, que penaliza os agentes
que cometerem as ilegalidades. E aqui várias leis, né? A lei da improbidade administrativa, a lei de responsabilidade fiscal, mais uma vez eu trago aqui o Código Penal, a lei da ficha limpa, lei do conflito de interesse, lei de improbidade administrativa, Código de ética do servidor, conflito de interesse, lei anticorrupção, regulamentação da lei anticorrupção, lei das estatais, regulamentação da lei das estatais, processo administrativo sancionador e a LGPD, que é a nossa famosa Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei aí, ela protege os dados sensíveis, tanto dos candidatos quanto dos eleitores e dos partidos políticos também. E temos as normas infralegais, que são as portarias da CGU, Programa de Integridade, portaria conjunta da CGU e SME, a questão da microempresas, empresas público-privadas, a portaria do IFAM, do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem um selo de integridade. E em relação à literatura do compliance, ela, no que se diz respeito à parte eleitoral, existem poucos materiais disponíveis, pelo menos na literatura brasileira. Muita coisa não foi traduzida do inglês, porque a base do compliance é toda em língua inglesa, e o pouco material que tem é realizado através de um estudo em parceria, né? Parceria essa que a gente faz, de certa forma, uma adaptação do que seria uma empresa, a gente tem esse estudo comparado e essa aplicação também, porque cada candidato, ele configura como se fosse uma empresa. E os partidos políticos também. Os partidos políticos, eles têm personalidade jurídica própria. Então, é dessa forma que a gente trabalha. E por não existir uma abordagem específica do compliance voltada para o direito eleitoral, ele recebe do direito administrativo todo o arcabouço de combate à corrupção, as normas, as leis e principalmente as práticas em conformidade, e isso é aplicado diretamente no direito eleitoral dentro do curso do processo eleitoral brasileiro. Um programa de compliance constrói a possibilidade de equilíbrio eleitoral e estabilização democrática, tão importante para a lisura que é discutida frequentemente nos nossos tribunais. Inclusive, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro segue à frente dessas discussões e de outras sobre tecnologia e direito eleitoral, visto que não é só assinatura de convênios com centros de pesquisa e inovação, mas aqueles com laboratório de direito, empresas e direitos humanos da Universidade Federal Fluminense, em que há uma linha de pesquisa e extensão democracia, eleições e inovação, tendo o objetivo de cooperação, examinar e auxiliar academicamente como sugerir projetos de lei que possam aprimorar as futuras resoluções eleitorais, mais do que isso, a nossa cultura cidadã. Mas e o que é que isso tem a ver com a eleição? A carência que nós temos de literatura, de compliance, para aplicar. Porque essa defasagem, ela se dá a partir do princípio de que boa parte da população não tem conhecimento de língua inglesa. E como é que vai receber esse conteúdo e aplicar? E ainda tem a outra questão que eu já falei anteriormente, que é a questão de que é como se fosse uma prática emprestada. Eu pego a base do direito administrativo e aplico no direito eleitoral.
com fundamento constitucional, porque não adianta ter uma lei, ter uma norma e uma prática que seja relevante, mas que ela esteja em desacordo com o texto constitucional brasileiro da Constituição Cidadã de 1988. Por mais que a legislação como a LLD, a anticorrupção e a LGPD não chamem a atenção a prioristicamente na área eleitoral, assim como compreendemos as críticas feitas a quem é relutante na aplicação imediata das mesmas aos partidos, tanto porque não faria sentido, como pelo ferimento à legalidade e trazer as informações que juntamente neste paper se faz necessária a título de entendê-las como marcos, como avisos reais, sensíveis à tão cara democracia e à área que é a do direito eleitoral. Existe um debate frequente no Brasil em relação à prática do compliance em partidos políticos, justamente por conta de um quesito que é bastante sensível, a questão da autonomia partidária. A autonomia partidária, ela é constitucional e a Justiça Eleitoral ela não pode intervir em matéria interna corporis. E muito se tem debatido em relação a isso, porque muitos dirigentes de partidos políticos, eles entendem que se for aplicado o compliance, vai acabar, de certa forma, afetando a autonomia partidária. Mas não vai, porque o objetivo do compliance é to comply, estar em conformidade. O compliance não vai inovar, ele não vai trazer novas normas, não vai chegar na casa alheia e transformar em uma nova realidade. O compliance tem o objetivo de prevenir, detectar e responder. Tudo isso é um processo de organização. Nesse processo de organização, vai ser identificado os pontos que estão faltando ser cumpridos de acordo com as normas existentes. Tem as normas constitucionais, as normas eleitorais, as normas infralegais, e dentro desse contexto, não podemos esquecer jamais, em tempo algum, dentro do quesito autonomia partidária, as normas internas do partido a partir do estatuto de cada organização política. É inegável as boas práticas relacionadas à privacidade que devem ser realizadas por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, como é previsto no artigo 1º da LGPD. Salienta-se a importância do compliance e LGPD, que o TSE, na sistematização das normas eleitorais, eixo temático número 3, de propaganda eleitoral e temas correlatos em 2019. Parte dessas resoluções ainda estão vigentes. Na última alteração referente às resoluções, existe um objetivo da Corte Eleitoral de manter o texto sem que seja revogado em sua totalidade e produzir novas resoluções para que complementem de acordo com os novos acontecimentos político-eleitorais que surgem na sociedade. Importante diferenciar que, ao passo que o compliance eleitoral afeta a conformidade da campanha eleitoral, construindo um pleito de acordo com a legislação e o estatuto partidário, evidenciando uma postura transparente e confiável e ética do candidato, da assessoria de campanha e do partido político. O compliance partidário, por sua vez, reflete medidas de gestão na estrutura partidária, pela promoção de mecanismos de prevenção, controle e treinamento e responsabilização de infrações eleitorais, civis, administrativas e criminais, atingindo as relações intrapartidárias
para promover uma instituição capaz de efetivar a fiscalização e a utilização transparente, consciente e proba das verbas públicas, representando um suporte de conformidade institucional aos candidatos e filiados. Gente, complexo isso, né? Não, é bem simples. O compliance se destina a estudar as regras juntamente com os membros do partido e os candidatos. Os candidatos devem observar principalmente os documentos do partido ao qual eles estão filiados, porque não faz sentido, por exemplo, eu me filio a um partido que não trabalha a causa animal, não tem essa pauta, e eu quero me lançar candidata trabalhando a respeito da causa animal, porque eu tenho animais, porque eu defendo os animais, mas meu partido não está nem um pouco interessado nisso. Está interessado em outras pautas. Então, eu tenho que me direcionar ao que o partido trabalha. O partido tem que se direcionar ao que fala a legislação, ou seja, todo mundo tem que estar em conformidade com a lei. A implementação do compliance no âmbito eleitoral e partidário expurga ilícitos financeiros que enfraquecem a nossa democracia, auxilia na organização íntegra da estrutura partidária e do plano de campanha. E o mais importante, assegura ao eleitorado a existência de um partido político probo, transparente e ético. Além disso, em tempos de crise, como na época da pandemia da Covid-19, o compliance eleitoral e partidário funcionou como um controle de condutas temerárias e um promotor de atividades de conformidade com a legislação, permitindo uma atuação política efetiva no plano jurídico-social, afastada de ilícitos eleitorais. Fica parecendo até redundante, mas ela está falando o tempo todo em está em conformidade, está em conformidade. A chave do sucesso, ela é muito simples. O compliance existe uma lei, eu tenho que cumprir, eu tenho que seguir aquela receita de bolo. O compliance, ele constitui promissor instrumento de relegitimação democrática e partidária. Primeiro, por estampar um programa que visa promover a conformidade legal, institucional, ética e proba. Segundo, porque apresenta mecanismos capazes de expurgar os ilícitos, minimizar as condutas ilícitas, atestando a transparência e integridade das agremiações e, consequentemente, de todos os candidatos e suas respectivas equipes. E, por fim, eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo convite, me coloco à disposição para outras oportunidades, espero que a próxima seja presencial, que eu faça uma viagem do Brasil para esse belíssimo país africano, conhecer todas essas belezas e me sinto extremamente honrada em estar participando desse evento de tamanha relevância, aprendendo com os demais doutores aqui presentes e ter o privilégio de representar o meu país neste evento de tamanha magnitude. Essas fotos aqui, elas foram de um evento que eu participei na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, a Corte Eleitoral, a Suprema Corte Eleitoral do Brasil, que é o processo de transparência democrática, abertura do código-fonte. Nós, no Brasil, realizamos as eleições por meio de um equipamento chamado urna eletrônica. E o compliance também está ligado diretamente a essas práticas da própria Justiça Eleitoral, porque o uso da urna eletrônica ele é positivado em lei. Existe lei, existe resolução específica. E essa oportunidade que a Justiça Eleitoral ela promove aos cidadãos brasileiros,
que tenham interesse, que se inscrevam, que participem. Essa foi a segunda vez que eu participei desse evento, coordenando um grupo, para conhecer como é o processo eleitoral. No momento, a gente não pode aprofundar esse tema aí relacionado a essa parte do que foi o teste público de segurança, por conta de questões do próprio edital. Só quando for finalizado esse processo que pode ser divulgado para fins acadêmicos. Então, eu convido vocês a acompanharem o site do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, que é o tse.jus.br, e o canal no YouTube, que é Justiça Eleitoral. Vocês acompanham esse canal no YouTube e lá tem todas as informações, tem uma série de vídeos que aprofunda esses detalhes, que eles fazem toda a diferença. Meu muito obrigada a todos vocês. Espero que eu tenha trazido o conteúdo que é tão vasto e ao mesmo tempo tão precário por conta de questões de tradução, de forma clara e objetiva. Me coloco à disposição de vocês para a gente continuar esse estudo ao longo dos encontros aí nas redes sociais. E no próximo slide eu deixo aqui os meus contatos pelas redes sociais. Tem o perfil no Instagram, que é doutoraeleitoral.oficial. Tem o Facebook, facebook.com/doutoraeleitoroficial, o LinkedIn, o meu canal no YouTube. Meu canal é novo, estou começando a preparar alguns conteúdos e vou disponibilizar lá para todos vocês. Inicialmente era para todo o Brasil, né? Agora nós estamos dando um passo além, internacionalizando o nosso estudo, e é sempre uma honra participar desse intercâmbio, essa possibilidade de estar aqui no meu país e, ao mesmo tempo, com vocês, compartilhando conhecimento, aprendizado e, principalmente, aprendendo, porque quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente fala do conhecimento, mais a gente aprende, porque o conhecimento ele não é estático. Aqui está o meu e-mail, professoratatigomes@gmail.com, o Linktree, que é uma plataforma onde eu disponibilizo boa parte dos trabalhos que eu tenho realizado, principalmente na área de direito eleitoral. E, como combinado com o doutor Daniel, eu trago aqui para vocês esta gravação, estou encerrando, porque ficamos com receio de ter algum problema, né, de transmissão, algum problema de internet, e se houvesse esse problema, esse imprevisto, vocês correriam um sério risco de ficar sem esse conteúdo, porque às vezes, quando entramos em contato com o doutor Daniel, a gente passa por algumas dificuldades de conexão. Então, encerrada a minha participação, me coloco à disposição, vou aguardar que o próximo mediador, palestrante, organizador do evento, disponibilize aqui o contato ao vivo, para que eu possa interagir um pouco com vocês, porque assim, eu tentar conhecer um pouco mais. Então, gente, aguardo as perguntas de vocês e, mais uma vez, muito obrigada.